Vamos começar então, colegas. Rafael, Francisco e Isaías. Isaías, você está aí hoje, né? Estou sim, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Isaías. Então, Isaías, Rafael e Francisco podem iniciar a gravação. Gravação iniciada, presidente. Ok, Isaías, muito obrigado. Bom dia, colegas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara. Segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da manhã do dia 15 de janeiro de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckman Júnior, Rafael Márcio Augusto Equef Salem, Renata Turati Cassini, Rafael Mazia de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós iniciaremos a nossa sessão de julgamento julgando 2 itens da pauta da manhã em relação aos quais há pedido de sustentação oral, que são os itens 441 e 445. O item 441 é do contribuinte Rogério Mauro de Ávola. Rogério Mauro de Ávola. E o item 451 é do contribuinte Márcio Holkman. Vamos iniciar então pelo item 441 da pauta. Eu vou pedir ao Isaías então que chame o patrão na nossa sala para que possa fazer a sustentação oral. Pode chamar então, Isaías. Ok, presidente, irei convocá-lo. Doutor Filho, o processo será privado. Item 441 da pauta. Doutor Sidney, seu processo será julgado agora. Favor de ficar em privado no estado. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado. Doutor Sidney, bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo à nossa turma. Nós vamos dar início, então, faremos agora o julgamento do item 441 da pauta. Um instantinho. O item 441 da pauta, do contribuinte Rogério Maura de Ávola, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode então iniciar a leitura do relatório. Se for possível fazer um resumo, eu peço que faça um resumo. Após a leitura do relatório, eu lhe passo a palavra, doutor, para a sustentação oral, de 15 minutos. Perfeito. E após a sustentação oral, daí o relator faz a leitura do voto. Rafael, pode então começar. Ok. Eu transcrevi a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do acordo 12.65423 da 20ª Turma Delegacia da Receita Federal do Brasil, no Rio de Janeiro, folhas 153 e 157. Fatos presente processo de crédito tributário constituído por meio do auto de infração de folhas 106 a 112, relativo ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007, ano calendário 2006, no valor total de R$ 2.495.959,48, sendo imposto R$ 1.218.254,34, juros de mora calculados até 26 de fevereiro de 2010, de R$ 364.014,39. Multa proporcional, passivo de redução, de R$ 913.690,75.
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no termo de verificação fiscal, as folhas 103 e 105. E no enquadramento legal, no auto de infração, a folha 110. Versando sobre a seguinte infração. Acréscimo patrimonial descoberto. O fluxo de análise da evolução patrimonial se encontra as folhas 101 e 102. No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento legal correspondente consta no demonstrativo da multa de juros de mora às folhas 107. Cientificado do auto de infração, em 28 de março de 2010, o contribuinte apresentou, em 23 de abril de 2010, a impugnação de folhas 114 e 119, instruída com documentos de folha 120 a 147, na qual traz as alegações a serem sintetizadas. Aponta os valores considerados como origens de recursos pela autoridade fiscal, aduzindo a existência de erro material no cálculo efetuado. Afirma que declarou rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no montante de R$ 56 mil, mas a autoridade autônoma consignou o valor de R$ 48.882,80. Reclama ainda que não foi considerado o valor de R$ 4.050, declarado como recebido de pessoa jurídica. Indica a juntada da declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, apresentada por, eu vou falar da Vola, eu não sei se é da Vola ou da Vola, aí, tá? A expressão, que é da Vola e Bastos, Sociedade de Advogados, pelo CNPJ, consignando o pagamento a ele de R$ 3 milhões a título de lucros. Reproduz parcialmente o artigo 39 do Decreto 3.000, para defender a participação nos lucros da empresa recebida pelos sócios e isenta de imposto de renda. Aduz que, com as modificações pleiteadas, o acréscimo patrimonial descoberto é de R$ 1.218.846,60, com o qual concorda, tendo efetuado o recolhimento do imposto devido, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Em julgamento pela RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, conforme a emenda abaixo. Eu transcrevi a emenda. Intimado em 29 de maio de 2014, a R de folha 161, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 163 a 174, e documentos, folha 177 a 255, no qual protestou pela reforma da decisão. Posteriormente, as folhas 269 a 274, o contribuinte apresentou novo petitório atacando o acordo recorrido, assim como apresentou o parecer técnico contábil, de folhas 275 a 279, e outros documentos, folhas 280 a 321. Sem contra-razões ao relatório, presidente. Ok, Rafael, obrigado. Doutor Sidney pode, então, fazer a sustentação oral de 15 minutos. Sim. Eu prometo que eu vou gastar menos que 15 minutos. Eu queria cumprimentar a todos, desejar a todos um feliz ano novo nesse começo de ano. E para mim é sempre uma alegria sustentar no CAF, considerando o meu tempo que eu tive aí, e criei grandes amigos e muita experiência e um grande aprendizado. Mas eu queria levantar, neste auto de infração, 2 pontos básicos, né? O contribuinte foi autuado por aumento do seu patrimônio, considerado o aumento do seu patrimônio. O contribuinte traz a informação de que a sua sociedade de advogados, sociedade a qual se confunde com a pessoa física, ou distribuiu 3 milhões, né? A DRJ entendeu que haveria necessidade de comprovar, essa é uma novidade, né, comprovar a transferência dos valores, o que não, na nossa opinião, não há nenhuma necessidade, desde que a pessoa jurídica tenha declarado este valor e pago o imposto decorrente disso, né? E foi isso que aconteceu. O imposto de renda da pessoa jurídica demonstra isso claramente, que houve a distribuição a ele. Acho que se houvesse alguma dúvida, a DRJ deveria ter baixado em diligência para que a Secretaria informasse se foi declarado efetivamente isso, se esses valores foram pagos. Quer dizer, está se pedindo que se transformando uma sociedade em uma pessoa física, está se autuando por conta de um aumento de patrimônio descoberto,
talvez se houvesse alguma dúvida quanto às entradas na conta, a capitulação nem deveria ser esta, deveria ser por conta de depósito de origem não comprovada, e não por conta de aumento a descoberto, né? Então, eu falei que ia ser bem rápido, eu só queria resumir isso. Houve um erro no auto de infração, quer dizer, no sentido de que o auto de infração não poderia ser em decorrência do aumento patrimonial, mas deveria ser por conta de origem não comprovada, e aí o procedimento de lançamento seria diferente, porque ele teria como comprovar a origem desses depósitos, né? E a presunção não subsistiria, né? Ou houve um erro no procedimento da DRJ em entender que precisaria da comprovação desses depósitos, né? Apesar da pessoa jurídica ter declarado e pago esses valores, né? Nesse sentido, eu acho que o auto de infração não tem muito como sobreviver, né? Se houver alguma dúvida, acho que a turma pode, obviamente, baixar em diligência e confirmar esses valores, mas a declaração de imposto de renda foi juntada aos autos, o que substancia esse nosso entendimento, né? Eu agradeço e espero que esse auto de infração seja julgado improcedente, considerando, quer dizer, a parte que, só para resumir, isso não estava em nenhum relatório, mas é importante, né? A parte que o contribuinte entendeu que ele havia errado nos lançamentos, ele já recolheu e está confirmado, e se confirmou isso nos autos. Então, ele já fez a declaração, o pagamento daquilo que ele havia entendido que estava errado. No resto, ele comprovou, né? De certa forma, se a turma entender que não está comprovado por conta dos cálculos ou por conta do método que foi feito, né, você pode baixar em diligência e confirmar. Mas eu acho que a experiência de todos aí levará esse processo a ser julgado procedente, né, e cancelado o auto-infração. Eu agradeço. Ok, doutor Sidney. Rafael pode, então, fazer a leitura do voto. O recurso voluntário de folha 163 a 174 é defetivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Quanto aos documentos apresentados de folha 177 a 255, apresentados com recurso voluntário, e documentos de folha 275 a 321, eu conheço eles, recebo eles, até porque a questão que eu estou propondo aqui, de fato, doutor, é baixar o processo de diligência, tá? Eu vou explicar o porquê. Como o próprio doutor disse, ele, na impugnação, ele trouxe a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não está sendo objeto de investigação, de nada, não tem auto contra ela, não tem nada. Então, levou a crer que a declaração dela está correta, tá? Só que agora, com o recurso voluntário, inclusive com essa petição posterior, ele apresentou notas emitidas pela pessoa jurídica, extratos bancários que refletem as transferências bancárias, um laudo técnico contábil apresentando. Então, na verdade, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência para que seja devolvida a Secretaria de Origem, para que se faça a confrontação com esses documentos apresentados. Quer que eu leia agora a justificativa por inteiro, presidente? Eu acho que não há necessidade... Não, para você, microfone, presidente. Eu acho que não há necessidade... São 3 parágrafos, se quiser eu leio, porque na verdade reportam a parte do acordo e justificam a diligência. Tá, eu vou ler rapidinho. Então faz a leitura, então. Faz a leitura. De fato, conforme consta nos autos, durante a impugnação não foram apresentados todos os possíveis comprovantes, embora juntado a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, oferecendo de 33 a 143. Conforme exposto acima, com o recurso voluntário, o contribuinte apresentou outros diversos documentos, inclusive notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica que distribuiu os lucros. Por sua vez, o petitório de folhas 269 a 274, no qual ataca o acordo recorrido, embora recebido, o mesmo se presta a analisar o mérito, visto que intempestivo se considerar o recurso, mas de mérito precluso, visto que no recurso tempestivo tal questão foi abordada. Todavia, os demais documentos apostados
sendo o parecer técnico contábil e outros documentos, corroboram com as alegações do recurso do contribuinte. E neste particular, visto que em nenhum momento houve consideração de sonegação fiscal ou fraude sobre os documentos apresentados, voto por converter o julgamento ou diligência para que sejam retornados os autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil de origem para confrontação com os documentos apresentados, folhas 177 a 255, acostados ao recurso voluntário, assim como os documentos de folhas 275 a 321 apresentados posteriormente, para com a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, folha 133 e 143, que distribuiu o lucro ao recorrente. Emitir relatório conclusivo sobre a análise dos documentos, assim como manutenção do lançamento tributário em questão no que se refere aos lucros distribuídos por Davol e Bastos. E, após dar vistas ao contribuinte para querendo manifestar-se no prazo de 30 dias. Cumprida a diligência, retorno os autos para o julgamento. Seria essa a minha proposta, tá? De voto. Caso seja vencida a diligência, eu analisei o mérito daí, tá? Ok, Rafael. Francisco, você está aí, né? Está sem o vídeo. Espera só um pouquinho, colegas. Talvez eu não sei. Colegas, enquanto o Francisco não vem... Presidente, na verdade está até sem sinal, aparece aqui. Acho que é melhor tirar ele da sala para ele poder voltar. Então vamos fazer isso? Você que é especialista em fazer isso. Expulsar o cara aqui. Colegas, enquanto o Francisco não retorna à sala, alguém gostaria de comentar, fazer um comentário em relação ao voto, em relação à proposta de conversão de julgamento de diligência ou em relação ao processo? Nós já fizemos a conversão do julgamento de diligência em outros processos envolvendo depósitos bancários, em especial quando vem junto com o recurso muitos documentos, né? Às vezes vem até na impugnação, mas a unidade de origem de julgamento, a DRJ, às vezes não aprecia todos os documentos, tal, e a gente sente a necessidade de um exame mais aprofundado e a gente tem realmente baixado. Eu mesmo já baixei alguns processos meus envolvendo essa matéria, depósito bancário. O que será que aconteceu com o Francisco? Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ele perguntar assim. Dani, ele disse que faltou energia e a internet dele caiu. Ele tem que rotear então com o celular. Ele falou isso, faltou energia e a internet caiu, mas estou entrando com o modem. Entrando com o celular. Deve ser, deve dar roteando no celular. De vez em quando acontece comigo isso, daí eu roteio, eu uso a internet do celular. Essas são as intercorrências das sessões virtuais, né? Normal. Vou aguardar um instantinho só um instantinho, tá, doutor? Só o nosso colega retornar. Doutor, só uma pergunta. O senhor trabalhou no CARF? Foi conselheiro do CARF? De que período a que período? Só por curiosidade. Eu não estou ouvindo, doutor. Está sem o volume. Está sem o volume. Melhorou, né? Eu fui conselheiro eu saí em 17, fiquei 6 anos. Saí exatamente quando deu o problema das relotes, né? Eu era vice-presidente
da turma onde estava o Andrado, o pessoal que está na Câmara Superior da terceira sessão. Eu estava na terceira sessão. Foi um aprendizado muito legal, foi espetacular. Acho que melhor que o meu doutorado. Começou em 2011, então foi até 17, isso? 11 a 17, isso. Ah, legal, legal. O CARF é um ambiente, assim, de muito aprendizado, né? Por mais que a pessoa entre no CARF já com mestrado, doutorado, com uma carreira na área jurídica, aprende muito aqui, né? Nesse convívio, nessa troca de informação, nas discussões. Sim. É uma escola, o CARF é um ambiente muito bom para aprender, né? O foco é outro, né? O foco é outro, né? É o direito na prática, né? É o direito Exatamente. na prática, né? Eram semanas inesquecíveis. Legal. Só mais um instantinho, colegas. Eu fiquei, dá um temporal aqui, eu fiquei sem internet um período aí. Agora, eu não vi a conclusão da leitura, mas estou com a minuta aberta. E se já tiver encaminhado para a votação, eu acompanho pela diligência. Ok, Francisco. Okay, Ficou com alguma dúvida, Francisco? Quer que repete alguma coisa? Não, porque eu li a minuta estava baixada aqui, eu li a minuta, não ouvi a sua leitura total, mas eu li aqui e acompanhei a diligência. Ok. Tá certo.
Bem, colegas, o conselheiro relator, então, está votando, está propondo a conversão de julgamento em diligência. Eu vou fazer a coleta dos votos. Francisco, você acompanha, então, a diligência, isso? A proposta? Ok. Gregório. Acompanho. Márcio. Acompanho. Renata. Acompanho. Luiz. Acompanho, relator. Ana. Acompanho. Eu também acompanho a conversão do julgamento em diligência. Eu vou, então, consignar na ata a seguinte decisão para o item 441 da pauta. Fazer uma observação. Pode fazer. O patrono está de máscara, mas na imagem, no quadro onde ele aparece, de vez em quando aparece alguém sem máscara lá. Isso está aparecendo para todos? Não é máscara. Ele está de barba. Não é barba. Não é máscara, é barba. Acho que a imagem para você talvez não esteja com a qualidade muito boa, talvez. É barba? Não está, realmente. Pronto, aumentei o brilho. Agora, então tem uma outra pessoa sem barba aparecendo na sala. Não tem ninguém. Não, mas... Não, para mim está aparecendo, de vez em quando aparece alguém sem barba. Eu vou fotografar quando aparecer aqui. Ele botou agora, o patrono colocou ali. Não, mas essa é sem barba. Não, veja, quando ele fecha a câmera, Francisco, quando ele fecha a câmera dele... o perfil. O perfil, isso, exatamente. Aí quando ele abre a câmera, pronto. Beleza. A barba dá muita diferença. E fechada, aparece a máscara mesmo daqui com a imagem. Eu nunca uso barba, né? Mas teve uma reunião no CARF, um mês, que eu deixei crescer a barba. Ficou igual a sua, doutor Sidney. Grande, assim, né? Minha barba, inclusive, ela é grisalha um pouco aqui dos lados, né? Nossa, eu mudei totalmente, assim, virei outra pessoa, assim. É impressionante. Esse foi o efeito da pandemia. Eu deixei crescer na pandemia, minha esposa gostou, ela manda lá em casa, então eu continuo. Tá certo. Colegas, então, em relação ao item 441 da pauta, do contribuinte Rogério Mauro de Ávola, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. É isso, né, Rafael? Você quer que a unidade de origem dê uma examinada, uma cotejada nesses documentos? Sim, ela tem que confrontar os documentos, porque a justificativa é que não houve, o doutor colocou, que não houve comprovação das transferências e a origem do caixa da pessoa jurídica, vamos falar. E isso aí trouxe todos os documentos agora. Então, embora eu entenda que a pessoa jurídica não seja parte do processo, mas se teve um lançamento, acho que tem que apurar isso. Inclusive, confrontar o que já foi pago, já por ele, já. Ok. E após, então, a diligência, o contribuinte, doutor, vai ser cientificado para que se manifeste sobre o resultado da diligência, ok? Então tá, colegas, o item 441... Obrigado a todos. Tá Boa certo. sessão. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Tchau. Então tá, colegas, esse foi o item 441 da pauta. Agora vamos fazer o item 451 da pauta, do contribuinte Márcio Holkman, de relatoria do Gregório. Deixa eu já puxar aqui o voto. O presidente pode convocar o patrono, eu só vou pegar uma água aqui, mas pode fazer a convocação aqui do rapidinho. Só um pouquinho. Eu tô ouvindo. Não, pode ir lá.
Na verdade é a patrona, né, doutora Amanda. Colegas, então nós vamos fazer agora o julgamento do item 451 da pauta, do contribuinte Márcio Holkman, de relatoria do conselheiro Gregório. Em relação a esse item, também há pedido de sustentação oral. Eu vou pedir então a Isaías que chame à nossa sala a advogada, a patrona, a doutora Amanda de Oliveira Valdo, para que faça a sua sustentação oral. Pode chamar então, Isaías. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 451 da pauta. Doutora Amanda, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 451 da pauta. Doutora Amanda, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocado, presidente. Ok, obrigado, Isaías. Olá, bom dia a todos. Bom dia, doutora Amanda. A senhora está sem câmera. Poderia ativar? Está sem áudio, Nene. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Estamos, mas está sem a câmera. Isso, agora está aparecendo. Pronto, obrigada. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Deixa eu fazer... compartilhar. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação com vocês. Vou testar aqui só um instantinho, tela. doutora, só um instantinho. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 451 da pauta, do contribuinte Márcio Holkman, de relatoria do conselheiro Gregório. Eu vou pedir para o Gregório primeiro fazer a leitura do relatório do voto, o relatório, né, que antecede o voto dele. Eu vou pedir até que ele faça um resumo, se for possível. Aí, após a leitura do relatório, daí eu lhe dou a palavra para fazer a sustentação oral de 15 minutos, ok? E após a sustentação oral, daí ele vai fazer a leitura do voto. Gregório, então, pode fazer a leitura do relatório. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da segunda turma da DRJ de Campo Grande, consubstanciado no acordo 04-16097, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada. Nos termos do relatório da recorrida à decisão, tem-se que Márcio Holkman, acima qualificado, foi autuado conforme a auto de infração e demonstrativos, tendo sido apurados os valores e os valores que foram objeto da autuação. O lançamento ocorreu em face de omissão de rendimentos de trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica, omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa física, omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada e falta de recolhimento de imposto de renda da pessoa física devido a tiro de Carnê-Leão. Então aqui, se vocês forem lá na auto de infração, tem 5 infrações objeto do auto de infração. O contribuinte cientificado no lançamento apresentou impugnação. Eu vou direto aqui para a emenda da decisão da DRJ, porque como a impugnação foi julgada procedente em parte, e aqui eu vou especificar quais foram objetos do recurso voluntário. A DRJ, por meio do acórdão 04-16-097, julgou procedente em parte a impugnação apresentada nos termos da emenda abaixo reproduzida e a decisão de primeira instância. Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário de folhas 1136, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese. Então, daquelas 5 infrações que foram objeto do lançamento, remanesceram 2 infrações, que é depósito bancário de origem não comprovada, mesmo essa foi procedente em parte pela DRJ, e omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pessoa jurídica sem vínculo empregatício. Aí quais são as razões de defesa objeto de recurso voluntário? Em relação à infração de depósito bancário de origem não comprovada, necessidade de fiscalização de todos os cotitulares, decadência quanto ao crédito tributário referente ao mês de maio de 2005
e comprovação do depósito no valor de R$30.001,80, referente à venda do veículo BMW. Só fazendo parênteses aqui, esse valor aqui de R$30.000,80, salvo engano, é o único valor remanescente para essa infração de depósito bancário de origem não comprovada. E em relação a outra infração, que é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, que defende o contribuinte. Não houve, por parte da fiscalização, prova quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e física. Manteve parceria comercial com as empresas STM e All América, que depositavam em suas contas bancárias reembolso de despesas pela compra de aparelhos celulares, bem como a parcela relativa à comissão. Sem contrarrazões, é o relatório, presidente. Ok, Gregório. Doutora Amanda, então, pode fazer a sua sustentação oral. 15 minutos de prazo. Pode começar. Obrigada. Vou tirar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Eu estou conseguindo, doutora. Sim. Ótimo, obrigada, conselheiros. Bom, acredito que as razões expostas no relatório do ilustre relator estão bastante claras. Aqui se discute, então, o remanescente que não foi decidido em favor do contribuinte na DRJ, relativo ao depósito cuja origem teria sido injustificada no montante de R$30.000, e o remanescente decorrente dessas receitas percebidas em razão da parceria firmada com a STM. A primeira questão que eu gostaria de destacar aqui para os conselheiros é em relação à súmula vinculante CARF número 29, que é plenamente aplicável ao presente caso. O que acontece? Essa súmula, ela basicamente coloca que, existindo uma autuação e fiscalização de contas bancárias nas quais existe a cotitularidade, e esses cotitulares, eles apresentem declarações de imposto de renda em apartado, ambos os cotitulares, eles têm que ser intimados no curso da fiscalização sob pena de exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores autuados. Pois bem, então, existindo a cotitularidade, a apresentação das dívidas apartadas e uma ausência de intimação de um dos cotitulares no curso da fiscalização e na posterior autuação, devem ser excluídos esses valores. Pois bem, no presente caso, o recorrente, ele teve 4 de suas contas fiscalizadas. Ele teve uma conta do Santander fiscalizada, a qual não possuía cotitularidade, mas que também não sofreu nenhuma autuação, como consta do termo de verificação fiscal, e 3 de suas contas, do Bradesco, do Safra e do Unibanco, na qual havia cotitularidade com a sua esposa. Isso se trata de um fato incontroverso, reconhecido pela própria fiscalização. Em relação à conta do Banco Bradesco, a fiscalização deixa clara a conta, a agência e também a cotitularidade com a senhora Eliana, esposa do recorrente. A mesma coisa se verifica em relação à conta do Banco Safra e também em relação à conta do Banco Unibanco. Do termo de verificação fiscal, é claro que fica bastante claro que a autuação se deu apenas em relação a essas contas e que a do Banco Santander, apesar de fiscalizada, não teria sido autuada. Pois bem, e também é reconhecido pela autoridade fiscal que tanto o senhor recorrente quanto a sua esposa apresentaram declarações de imposto de renda em apartado no ano em exame, que foi o ano calendário de 2000. E também foi reconhecido, inclusive pela própria DRJ, que não teria tido fiscalização em relação à esposa do autuado. E nesse sentido foi interessante o presente caso, porque a própria autoridade fiscal, ao constituir o crédito e lavrar o auto de infração, ela mesma, no demonstrativo, ela fala, olha, estou aqui considerando apenas 50% dos valores em razão da cotitularidade. E o contribuinte lhe apresentou nas suas razões de impugnação, dizendo exatamente que não deveria ser mantido pelos 50%, contudo, a DRJ ela entendeu que, bom, justamente pelo fato de ter sido autuado apenas 50% dos valores totais dos depósitos das supostas omissões de rendimento, o lançamento ele estaria ilibado, deveria ser mantido nesse sentido. Contudo, não é isso que o verbete da súmula vinculante número 29 prescreve, tanto que eu gostaria de ressaltar aqui que existe entendimento do CARF nesse sentido e, principalmente, dessa turma num julgado recente, numa situação bastante parecida.
A situação que foi analisada por essa turma, inclusive, foi um auto de infração, no qual se verificou cotitularidade, declarações em apartado da DIRF e também a ausência de intimação, e a autoridade fiscal procedeu com o lançamento de 100% em nome de um dos cotitulares. A DRJ reformou o auto de infração, reconhecendo que deveria ser mantido apenas 50% por conta da ausência da intimação, e quando foi analisado agora por essa turma em 2019, se reconheceu que sequer os 50% deveriam ter sido mantidos, justamente porque deveria ter ocorrido a intimação e a fiscalização em relação ao outro cotitular. Então, considerando aqui que todos os valores autuados, inclusive os montantes remanescentes, eles estavam vinculados a contas no qual o recorrente possuía cotitularidade com a sua esposa, foi declarado DIRF em apartado no calendário de 2000, que foi reconhecido isso pela autoridade fiscal, também foi reconhecido pela DRJ, não deveria ter sido mantido o lançamento nesses termos. Então, seria de rigor a aplicação dessa súmula no presente caso, anulando toda a autuação. Mas, mesmo assim, que não se entendesse dessa forma, fato é que a origem dos depósitos, elas foram comprovadas pelo contribuinte. No caso, por exemplo, o montante remanescente do depósito de R$30.000,80, conforme já colocado pelo relator, o recorrente ele demonstrou para a fiscalização e para a DRJ, por meio da documentação apostada, que, primeiramente, ele realizou uma venda de um veículo, esse veículo Jeep Cherokee, para o senhor Luiz Felipe. Em contrapartida, ele recebeu como parte do pagamento o veículo BMW, consta essa documentação do recibo nos documentos da fiscalização. Posteriormente, ele alienou esse veículo BMW ao senhor Silvio de Almeida e recebeu o pagamento de R$31,80 mediante esse depósito, conforme consta no documento também juntado aos autos. Então, não haveria razão para considerar que esse depósito não teria sua origem comprovada, diversamente do que consignou a DRJ. Em relação aos valores remanescentes como omissão de receita, no caso aqui, pelo enquadramento utilizado pela autoridade fiscal, o ônus de comprovação recairia exclusivamente sobre a fiscalização, o que não foi cumprido também. Se a gente verifica do termo de verificação fiscal, em nenhum momento a autoridade fiscal consegue cravar se esses valores são de natureza de trabalho não assalariado ou se são decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício. Simplesmente se presume que ocorreu uma omissão de receita sem o devido enquadramento legal. E nesse caso, ainda, ignorou a DRJ e também a autoridade fiscal que os valores recebidos pelo recorrente, nesse caso, seriam reembolsos de despesa por conta da parceria firmada com a STM e também com a empresa mencionada pelo relator. Como se dava o trâmite, foram juntadas diversas planilhas durante a fiscalização demonstrando que o recorrente adquiria aparelhos celulares mediante a utilização de cartões de crédito ou recursos próprios, no caso de aparelhos antigos, que não se conseguia comprar por cartões de crédito. Ele repassava esses aparelhos para a STM, que os revendia, e, em contrapartida, ele recebia uma comissão de 1% prevista no contrato e recebia também depósitos para que ele pudesse fazer o pagamento dessas faturas de cartão de crédito e recompor os recursos utilizados por ele para a aquisição de aparelhos antigos. Ou também a STM realizava o pagamento direto dessas faturas de cartão de crédito. Essa parceria ela foi formada num contexto no qual a STM ela estava verificando uma dificuldade em obtenção de crédito. E o recorrente, sendo portador de diversos cartões de crédito frente a outras instituições financeiras, se mostrou interessante esse arranjo entre as partes. Contudo, foi juntada uma vasta documentação pelo recorrente e isso também teria sido ignorado pela DRJ. Então, acredito que esses seriam os pontos que eu gostaria de compartilhar com os senhores para apreciação, e acredito que principalmente a questão relacionada à súmula número 29, que é plenamente aplicável ao presente caso. Obrigada. Ok, doutora Amanda. Gregório, então, pode passar a leitura do voto. O recurso formulário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser reconhecido. Conforme exposto no relatório supra, traz o presente caso de auto de infração em face da constatação pela fiscalização das seguintes infrações. E aí, novamente, as 5 infrações que foram objeto da autuação.
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e dos documentos apresentados pelo então impugnante, julgou procedente em parte o lançamento fiscal nos seguintes termos, em síntese. Em resumo, após todo o exposto, o lançamento é procedente no que tange as seguintes omissões de rendimentos. Infração 2, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica. Infração 3, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. O contribuinte, reiterando parcialmente os termos da impugnação, só para ficar claro para todos, doutora, eu só vou pedir para você desligar o microfone para não dar uma microfonia. Obrigado. Só para ficar claro para todos os colegas, então a gente tem a fiscalização, ela começou com base na verificação na conta bancária do contribuinte. Aí, durante a fiscalização, ele foi apresentando uma série de esclarecimentos, do que diz respeito aos depósitos que foram identificados pela fiscalização. E aí, no final das contas, o que é que a fiscalização fez? Tem esses valores aqui, que o contribuinte vai até alegar que decorre dessa parceria comercial que ele tem com essas duas empresas, que eu citei no relatório, eu vou tratar disso mais embaixo, porque essa é uma das infrações remanescentes. Tem esses valores aqui, a fiscalização identificou a origem desses valores, mas aí considerou que seria uma omissão porque o contribuinte não teria declarado isso na declaração de imposto de renda de pessoa física. Aí foram 3 infrações: omissão de rendimentos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, um valor pequenininho de R$1.000 e poucos, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício, essa é uma das infrações remanescentes, e omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, também era um valor pequenininho, também foi baixado pela DRJ. Então, essas 3 infrações, porque a fiscalização identificou a origem, mas considerou que o contribuinte não declarou isso na declaração dele. Aí tem a infração propriamente dita, que seria por depósito bancário de origem não comprovada, e em relação à infração que teve recebimento de pessoa física, aí a fiscalização também cobrou multa referente ao Carnê-Leão. Então, foi assim que aconteceu a fiscalização, e daí o porquê dessas 5 infrações. Uma das alegações do contribuinte na impugnação é que a fiscalização não teria considerado os rendimentos que ele declarou. Se aqui a gente está falando de movimentação bancária, de rendimentos que circularam pela conta do contribuinte, e o contribuinte tinha declarado lá rendimentos na declaração dele, a DRJ levou isso em consideração, e aí abateu dessas infrações de omissão de rendimento, daí porque a infração de rendimento de pessoa física caiu, a infração com recebimento de pessoa jurídica com vínculo empregatício caiu, por consequência caiu também a multa por falta de recolhimento do Carnê-Leão, e aí permanece aqui então em discussão essas 2 infrações, depósito bancário de origem não comprovada e rendimentos recebidos de pessoa física sem vínculo empregatício. Feito esse resumo, passemos então a análise de cada um dos pontos de defesa do recorrente. Infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada, da decadência. Esse ponto, em relação à infração de depósito bancário de origem não comprovada, defende o recorrente que, em casos de omissão de rendimentos apurada conforme o artigo 42 da Lei 9.430, o termo inicial para a contagem do prazo de 5 anos para a fisco realizar o lançamento inicia-se no mês em que ocorreu o depósito. Neste aspecto, conclui que, tendo em vista que o único depósito que não teria restado comprovado foi efetuado em maio de 2000 e que o recorrente foi intimado do auto de infração apenas em dezembro de 2005, o prazo de 5 anos já havia decorrido integralmente. Razão não assiste ao recorrente. De fato, como se disse, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física é complexível ou periódico, vez que compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se inicia no dia 1º de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual, onde é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva aperfeiçoante no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, e aí, nesse sentido, alguns precedentes aqui do CARF. Neste sentido, inclusive, é o enunciado de súmula CARF número 38, nos seguintes termos: o fato gerador do imposto de renda da pessoa física relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário. E aqui eu vou tratar dos prazos decadenciais, o artigo 173 e o artigo 150, parágrafo 4º, e aí vou concluir nos seguintes termos. Ocorre que, no caso de análise, seja pela contagem do prazo previsto no artigo 150, parágrafo 4º, seja pela regra prevista no artigo 173, ambos do CTN, não há que se falar em perda do direito de ofício constituir o crédito tributário no caso concreto. Resta, portanto, não configurada a perda do direito de ofício constituir o crédito tributário em análise. Da intimação dos cotitulares. Neste ponto,
pugna o contribuinte em sua peça recursal pela nulidade do lançamento em face da intimação da sua esposa cotitular das contas bancárias fiscalizadas para prestar esclarecimentos. Registre pela sua importância que a necessidade de intimação dos cotitulares das contas bancárias é matéria simulada neste Conselho, conforme se verifica pelo enunciado de súmula CAF número 29, abaixo transcrito. A doutora já apresentou para a gente. No caso vertente, verifica-se que todas as contas bancárias objeto da autuação possuem cotitulares. É o que se infere, pois, dos demonstrativos, consolidação dos valores creditados não comprovados, folha 2724, omissão proporcional das contas conjuntas, folha 725, e total da omissão de rendimentos, folha 726. No que tange à intimação da cotitular para prestar esclarecimentos, analisando os termos das intimações emitidas pela fiscalização, verifica-se que estes foram destinados unicamente para o contribuinte fora recorrente, inexistindo nos autos termos de intimação direcionado para a cotitular. Registre pela sua importância que a própria DRJ reconheceu a inexistência de intimação da cotitular para prestar esclarecimentos, o que fez nos seguintes termos: de fato, não consta informação de que tenha sido instaurada a fiscalização em face da esposa do autuado. Neste aspecto, à luz da súmula CAF número 29, impõe-se o cancelamento integral do lançamento fiscal em relação à infração, omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada, restando prejudicada a análise de mérito em relação à comprovação da origem do depósito no valor de R$ 30.000,80. Esse é o único valor remanescente dessa infração, objeto do recurso voluntário. Da infração da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício. Com relação à infração em destaque, o contribuinte esclarece inicialmente que parte dos depósitos realizados para as contas bancárias do recorrente se tinham a natureza de reembolso de despesas e estavam relacionados com a parceria mantida com a empresa STM do Brasil. Destaque que a fiscalização houve por bem qualificar os mencionados depósitos como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, físicas e jurídicas, valentes do suporte legal vinculado pelo artigo 37, 38 e 45 do RIG. Salienta que a autoridade fiscal não enquadrou estes depósitos na hipótese de presunção legal trazida pelo artigo 42 da Lei 9.430. Em vez disso, considerou-os como rendimentos tributáveis oferidos pelo recorrente e omitidos do Fisco Federal. Ressalta que há, no entanto, diferenças de extrema relevância entre ambas as situações. Enquanto na presunção legal o ônus da prova recai sobre o contribuinte, na acusação de rendimentos recebidos de pessoa física e jurídica e não submetidos à tributação, é do fisco o ônus de comprovar a efetiva natureza do rendimento tributável. Neste aspecto, aduz que, analisando o termo de verificação fiscal, bem como o acórdão ora combatido, em nenhum momento houve a necessária comprovação de que os depósitos indicados corresponderiam a rendimentos tributáveis. Por fim, mas não menos importante, o recorrente defende que, não obstante os argumentos acima talhados já sejam suficientes para o integral cancelamento de mais esta parcela do auto de infração lavrado, os supostos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas não passam de meros reembolsos de despesas. A DRJ, corroborando o entendimento perfilhado pela fiscalização, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo neste particular. Pois bem, sobre o tema, a Autoridade Administrativa Fiscal destacou e esclareceu que parceria comercial com a STM do Brasil. Através dos esclarecimentos apresentados, o contribuinte justificou que vários depósitos de suas contas foram efetuados a título de reembolso de despesa em razão da parceria comercial firmada com a empresa STM. Para tanto, o contribuinte apresentou, dentre outros, os seguintes documentos: contrato de parceria comercial e outras avanças celebrado em abril de 2000 com a empresa em referência para que seus cartões de crédito fossem utilizados na compra de aparelhos celulares. Pontos fiscais referentes a diversas compras de aparelhos celulares realizados junto ao hipermercado Carrefour, bem como comprovantes de pagamento realizado através de seus cartões de crédito. Planilha contendo resumo das compras realizadas. Diversas cópias de cheque, comprovantes de depósitos bancários e extratos bancários, a fim de demonstrar os recursos recebidos em razão da parceria comercial supramencionada. Analisando os elementos apresentados pelo contribuinte, ressaltamos os seguintes pontos. A. As datas e os valores de cada compra efetuada com cartão de crédito junto ao hipermercado Carrefour não guardam com relação com as datas e valores dos depósitos efetuados nas contas bancárias do contribuinte. O contrato firmado estipulava em sua cláusula segunda, parágrafo 1º e 2º, as condições de como e quando deveriam ser efetuados os pagamentos, tanto do valor principal quanto da comissão devida. Entretanto, constatamos que estas condições não guardam correlação de datas e valores com os montantes depositados nas contas bancárias do contribuinte.
Com isso, não foi possível determinar qual depósito seria referente ao reembolso recebido, conforme o alegado, bem como qual parcela seria correspondente à comissão recebida. As datas de vencimento das faturas do cartão de crédito, que continham as compras efetuadas junto ao hipermercado Carrefour, eram correspondentes aos meses de abril, maio e junho. Entretanto, constatamos que o contribuinte também recebeu recursos em outros meses do ano, como, por exemplo, janeiro e dezembro. O contribuinte informou que, além das operações envolvendo aparelhos celulares novos, havia operações que envolviam aparelhos usados e que, tendo em vista a dificuldade de adquiri-los por meio de cartões de crédito, o contribuinte os adquiria com recursos próprios. O contribuinte não apresentou documentação hábil complementar que demonstrasse as compras realizadas nestas condições. Destacamos que o contrato firmado estipulava especificamente a utilização dos cartões de crédito. Vários dos cheques e comprovantes de depósito apresentados pelo contribuinte não foram emitidos pela empresa STM, sendo cheques/depósitos de terceiros, pessoas jurídicas e pessoas físicas que possuíam ou não ligações com a empresa em questão. Sócio pessoa jurídica, empresas coligadas, outras empresas do sócio pessoa física, irmã do sócio, clientes/fornecedores, etc. Destacamos que o contrato foi firmado entre o contribuinte e a empresa STM do Brasil, e não com os emissores destes cheques. O contribuinte era sócio da empresa ARM Teleinformática e Comércio, Importação e Exportação. Analisando a cópia do balancete de encerramento da empresa STM, a qual foi apresentada pelo contribuinte, constatamos que a empresa ARM Teleinformática constava como fornecedora da empresa STM. Pelo exposto, e tendo em vista que não foi efetivamente comprovado através de documentos hábeis que o contribuinte recebera tais recursos a título de reembolso de despesa, os valores recebidos das pessoas jurídicas, constantes das cópias dos cheques, comprovantes de depósitos bancários e extratos serão tributados como comissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Tais recebimentos foram relacionados no demonstrativo de folhas 693 a 695. Da mesma forma, os valores recebidos de pessoas físicas, constantes desses mesmos documentos, foram tributados como comissão de rendimentos recebidos de pessoa física, conforme demonstrativo de folha 696. A DRJ, por seu turno, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, reiterados em sede de recurso voluntário, destacou e concluiu que a alegação do autuado quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas é no sentido de que, não havendo incidência da presunção legal da Lei 9.430, artigo 42, a presunção comum não pode, por si só, ser motivo para o lançamento, havendo a necessidade de o auditor fiscal provar a omissão por meio de outros elementos. Ocorre que a prova existe e, com base nela, que foram efetuados os lançamentos correspondentes. Todos os demais rendimentos foram recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, tendo sido argumentado pelo autuado que se tratava de reembolso de despesas e comissões pagas pelas empresas STM e All América em face de contrato de parceria. Como pode ser visto no relatório constante no TVF, cujos excertos foram acima transcritos, não foi possível estabelecer uma correspondência entre os valores dos créditos bancários com os reembolsos ou comissões, como alegado. De fato, tal como sinalizado pelo órgão julgador de primeira instância, a autoridade administrativa fiscal evidenciou com precisão cirúrgica os motivos dos fatos que militam em desfavor do contribuinte deste particular, a saber, e aí novamente as observações da autoridade administrativa fiscal. Registre, pela sua importância, que em sede de recurso voluntário, o contribuinte não apresentou nenhum esclarecimento e ou documento adicional àqueles que já tinham sido apresentados outrora. Neste aspecto, não tendo recorrente logrado êxito em apresentar documentos e esclarecimentos hábeis a afastar a atuação fiscal neste particular, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância neste ponto pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar integralmente o lançamento fiscal em relação à infração de omissão de rendimentos caracterizados após depósito bancário de origem não comprovada. É com o meu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 451 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando apenas a parcela do lançamento referente à omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada, uma vez que não houve a intimação dos cotitulares. E o Gregório, inclusive, invoca a súmula do CARF.
Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Gregório, só um detalhe, porque tem das 5 infrações que você forma, tem uma lá que é a falta de recolhimento, aquela multa, né? O falta de recolhimento carnê-leão. Ela não veio para o contencioso, né? Ela veio para o contencioso, mas caiu na DRJ. Ótimo, perfeito. Mais algum comentário, colega? Mais algum pedido de esclarecimento? Não? Vamos lá. Francisco, como que você vota? Eu acompanho o relator. Márcio? Eu acompanho o relator também. Renata? Também acompanho. Rafael? Relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, em relação ao item 451 da pauta do contribuinte Márcio Holkman, ficará assim. Eu redigi assim, Gregório, dá uma olhada, veja se está de acordo com o seu voto, né, que foi acompanhado pela turma. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se a parcela do lançamento referente à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. Eu tirei o integralmente, acho que integralmente, porque porque a pessoa que lê assim pode ter a impressão que todo o lançamento está sendo cancelado, né? Então eu vou repetir: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se a parcela do lançamento referente à infração de omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. Ok? Então tá, doutora Amanda, seria isso então. Até uma próxima, então. Muito obrigada pela atenção de todos. Até uma próxima. Um bom dia. Um bom dia, doutora. Ok, colegas, fizemos o julgamento, então, dos itens 441 e 451, em relação aos quais havia pedido sustentação oral. Agora, como eu havia dito no início, né, já tinha falado para vocês, nós vamos, então, agora fazer o julgamento, finalizar o julgamento daqueles itens que saíram durante a semana com vista de mesa. Saíram com vista de mesa. São seis itens, né, Gregório? Não sei se tem um controle aí. Eu somei 6 itens, né? São 6 itens. 6 itens. Eu vou colocar na minha pasta lá, na pasta T, eu estou colocando uma pastinha, uma subpasta, chamada vista de mesa. Aí, das 6 vistas de mesa, 4 vistas eu pedi, e aí as 4 minhas estão ali, ó, na minha pastinha. Deixa eu ver se ela está quase chegando lá. Vai fazer pela ordem dos itens na pauta, presidente? Isso, acho que melhor, né? Acho que é melhor. Só um instantinho. Os meus vão ser bem rápidos, assim. Não tem mais. A gente já discutiu na reunião, né? O primeiro item seria o item 4, né? O 4 de relatoria do conselheiro Rafael. Eram embargos de declaração da Fazenda. A Fazenda identificou uma espécie de uma obscuridade, uma omissão em relação à matrícula de um imóvel. Eram várias matrículas e tinha um certificado do INCRA. E aí, para a Procuradoria, não ficou claro se uma determinada matrícula, de todas aquelas, que era a matrícula 3888, se ela estava ou não dentro do certificado do INCRA, né? Essa era uma dúvida, e também restou uma dúvida com relação à área total do imóvel, né?
o Rafael, o conselheiro Rafael tinha informado na conclusão do voto uma área de 26.650 e pouco, e poderia ser diferente essa área, né? E é mais ou menos isso, né, Rafael? Aí o Rafael, então, ele acolheu os embargos, né, para sanar esses vícios, né? E aí ele explicou no voto dele que aquela matrícula está incluída, né, dentro do certificado do INCRA, né? Sim, a matrícula 3888 faz parte do lote inteiro, isso, da inscrição. Isso, e a área total do imóvel não é 26.650 e pouco, é 26.601, né? É 50 e poucos hectares a menos. Isso. Eu acho que por conta dessa diferença na área total que gerou a dúvida pro ali se aquela matrícula estava ou não junto dentro, né? Isso. Aí então você acolheu os embargos e por conta, porque a conclusão do voto no dispositivo não vai ter alteração, né? Só a metragem. Na conclusão do voto é dado provimento ao recurso, né? O voto é só isso, acordos menos colegiados por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado da decisão que está lá no dispositivo do acordo embargado, né? Na tua conclusão você fala dessa área, né? Você fala da área, né? Por isso que você está dando efeitos infringentes, né? Eu acho que nesse caso, colega, é bom mesmo que conste, em que pese nós não estarmos alterando o dispositivo da decisão, né? Vai ser dado provimento ainda ao recurso, só que na conclusão do voto, o Rafael estava reconhecendo uma área total do imóvel maior, que na verdade ela é um pouco menor. Então, por conta dessa alteração na conclusão do voto, eu acho que é interessante de manter o que tem efeito infringente, né? Então, eu coloquei ali na pastinha, dentro da minha pasta tem uma subpasta chamada vista de mesa. E eu coloquei ali, se vocês olharem ali, tem o item 4, que é o do Rafael. Aí eu redigi o seguinte dispositivo, porque eu quis deixar de consignar no dispositivo um resumo do que você decidiu, para ficar bem claro, entendeu? O que foi decidido pela turma. Então, colegas, no item 4 da pauta, eu estou registrando assim na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração. Acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar o vício identificado no acórdão número tal, de modo a esclarecer que a certificação do INCRA abrange a matrícula 3888 e que, vou tirar um espaço que tem aqui, e que a área total do imóvel mencionada na conclusão do voto da decisão embargada deve ser substituída por 26.651,5266. É isso, né? É exatamente isso, né? É exatamente isso. Esse é o fechamento. E eles tinham alegado também uma contrariedade da ementa, né? Então eu tinha retificado a ementa. É bom constar então, já que eu estou... Então é bom constar, Isso. De modo a esclarecer que a certificação do livro abrange a matrícula, além de corrigir a ementa, conforme exposto no voto.
Tá. Então ficou assim, então, ó. De modo a esclarecer que a certificação do INCRA abrange a matrícula 338 e que a área total do imóvel mencionada na conclusão do voto da desembargada deve ser substituída por 26.601,5266 hectares, além de corrigir a inconsistência apontada em uma das emendas do acórdão conforme exposto no voto do relator. Perfeito, perfeito. Aí eu conto data de hoje, né, no dia de julgamento. Data de hoje, né? Eu vou consignar na ata o dia que nós... O julgamento iniciado no dia tal e concluído hoje, né? Vai estar assim. Só que no teu acordo você coloca a data de hoje. Só a data de hoje. Maravilha, obrigado aí. Nesses 6 processos de hoje, da vice-mesa tem que colocar a data de hoje. Tá? Então tá, colegas. Tudo bem para vocês? Esse dispositivo pode ser, né? É só um resumo do voto para deixar bem claro. Tá, então essa foi a primeira vista de mesa. Resolvida. A segunda vista de mesa é o item 67 da pauta de minha relatoria, da recorrente AP de Albuquerque Silva Confecções ME, tá? Era a questão do SAT. Eu inicialmente não estava dando provimento ao recurso voluntário, né? Eu não estava, daí a turma alertou para a questão do SAT, de que há entendimentos jurisprudenciais em sentido contrário e que havia também um ato declaratório da PGFN. Aí eu fiz um voto, eu alterei meu voto, tá? Alterei meu voto. Eu não lembro de ter pego aqui no CARF um caso envolvendo especificamente esse assunto, sabe? Mas a turma nossa, agora recente, eu vi um voto de novembro, o Gregório me disse que parece que até em dezembro teve já uma matéria assim julgada. Então eu fiz uma alteração no meu voto. Eu vou fazer então a leitura do voto. O voto é bem curto, eu vou direto para o voto então. Tá? O recurso é tempestivo, conheço. Das contribuições destinadas ao SAT. Antes de considerações outras, importa destacar que o lançamento objeto do presente processo abrange a contribuição de 20% da empresa e a contribuição destinada ao financiamento. Peraí. Colegas, só um instante. Vamos segurar um pouquinho esse processo aqui. Eu quero só fazer um ajustezinho nele antes de fazer a leitura para vocês. Deixa por enquanto, tá? Deixa essa vista em mesa aqui por enquanto. Não vamos fazer essa vista agora. Deixa eu fazer um ajustezinho ali que eu acho que vai ser interessante. Daí a gente faz a leitura. Se der agora de manhã, se não no início da tarde, tá? Então segura a vista do 67. Vamos passar para a próxima vista de mesa, que é o item 130. O item 130 é da recorrente Consladel, Construções e Laços Detetores. Peraí, deixa eu abrir o voto aqui, que o nome está inteiro lá. Item 130 da pauta, da contribuinte Consladel, Construtora e Laços Detetores e Eletrônica Limitada. Tá? A turma, durante o julgamento, identificou a possível necessidade de levantamento de ofício da questão da decadência, né? Verificou a possível ocorrência da decadência. Aí eu alterei meu voto, então, no item 130, vou direto para o voto. Nós já fizemos leitura do voto do relatório, vou ler de novo o voto. Eu não vou ler o voto inteiro, eu vou ler só um trecho do voto
que é a questão da decadência, tá? A decadência não foi abordada no recurso e nem na impugnação. Esse lançamento aqui ele é antigo, é daquela época em que o lançamento ainda era pela regra do artigo 45 da Lei de 812, com 10 anos para evitar o lançamento, então não teve questionamento de decadência, e eu não tinha tratado dessa questão, essa questão não foi trazida no recurso, mas a turma alertou durante o julgamento de que havia possibilidade de ter o cuidado da decadência aqui. Então eu fiz um reexame desse ponto e fiz uma pequena alteração no voto, trazendo para o corpo do voto um item tratando da decadência. Então eu vou ler ali, é o item que tem o título da prejudicial de mérito, decadência. Inicialmente, cumpre destacar que o Instituto da Decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública que transcende os interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos. Desse modo, em que pese não ter sido abordada no recurso, faremos a sua apreciação. Pois bem, quando do lançamento fiscal discutido no presente processo, vigia a regra prevista no artigo 45 da Lei 212, segundo a qual o direito da Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 anos. Porém, em decorrência da súmula vinculante número 8 do STF, foi declarado a inconstitucionalidade desse artigo 45, que estabelecia os 10 anos de prazo para a Seguridade Social apurar os seus créditos, apurar e lançar. Aí nós tivemos na sequência a edição de um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu cito ali. Eu trago em meu voto daí os dispositivos, porque daí com a inconstitucionalidade do artigo 45, o prazo decadencial para as contribuições previdenciárias passou a ser regido pelo CTN, pelo Código Tributário Nacional. Aí eu trago os artigos 150 e 173 do CTN, esclareço, como se percebe, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou a ser de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento, entre parênteses, antecipação, ainda que parcial, ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de início de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Assim sendo, examinando os autos, tem-se a seguinte situação. Período abrangido pelo lançamento fiscal, 2 de 99 a 8 de 2005. Data da ciência do lançamento, 30 de dezembro de 2005. 30 de dezembro de 2005. Existência de recolhimento antecipado, retenção de 11%. Não teve. Inclusive, o contribuinte, em toda a sua defesa, diz que não cabia essa retenção, porque as empresas não foram contratadas como cessão de mão de obra. Não havia, a empresa, inclusive, nega que tivesse a sua obrigação de recolher essa contribuição. Então, como não teve, veja aqui não é contribuição de empregado, não é salário indireto, é retenção de terceiros, né? Retenção de contribuição devida por terceiros, que é uma obrigação da empresa contratante fazer. Em relação a essa retenção, não teve antecipação de pagamento. Tá? Portanto, à luz do que dispõe o artigo 173, inciso 1 do CTN, restaram atingidas pela decadência as competências até novembro de 99, inclusive, as quais devem ser excluídas do lançamento. Tá? A DRJ são 9 códigos de levantamento, 9 códigos de levantamento. Aqui é tudo seção de mão de obra. Essa contribuinte contratou várias empresas e são 9 códigos de levantamento, acredito que um para cada prestador. A DRJ já tinha cancelado 4 códigos de levantamento, os códigos L2, L3, L7 e L9, e foram mantidos os códigos L1, L4, L5, L6 e L8. Tá? Apenas em 2 códigos desses vai haver decadência, né, numa parte do débito, né, por conta já da exclusão na TRJ de algumas competências, de alguns códigos de levantamento. Mas, de qualquer forma, o que veio para o CARF, parte do que veio para o CARF vai realmente restar atingido para a decadência. Está atingido pela decadência. Tá? Então, eu estou reconhecendo que do período todo fiscalizado,
as competências até 11,99 restaram atingidos pela decadência. Tá? E aí eu estou consignando no meu voto o seguinte: suposto voto por reconhecer de ofício a existência de prejudicial de mérito, cancelando o lançamento referente às competências até 11,99, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência. E no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Tá? No início eu estava negando apenas provimento ao recurso voluntário, mas, de fato, como teve a decadência de ofício, então eu estou reconhecendo a decadência. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Inclusive foi o conselheiro Luiz que me alertou para essa questão aí da decadência. Obrigado, Luiz, pelo aviso. Então tá, colegas, eu vou perguntar então a todos. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Márcio? Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Ok, colegas. Então, em relação ao item 130 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de ofício a existência de prejudicial de mérito, cancelando seu lançamento referente às competências até 11,99, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá, esse foi o item 130 que tinha saído com vista de mesa. O próximo item é o item 212. Vai acompanhando aí, Gregório, para ver se eu não erro aqui nos itens. É o 212, do contribuinte Bruno Luersen, S.A. Agropastoril. Né? A turma também identificou a possibilidade de ocorrência da decadência em relação a esse item. Aí eu pedi vista de mesa para dar uma examinada no processo, uma reexaminada. Tá? Só um instante. Aí, de fato, há a possibilidade sim de ter ocorrido a decadência, e eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui da minha resolução, da minha proposta de resolução. Inicialmente, vejamos que dispõe o CTN, eu trago o CTN, tal. Por sua vez, ali a Lei 9393/96 traz a seguinte regra quanto à ocorrência do fato gerador do imposto sobre a propriedade eleitoral rural. Eu falo ali que o ITR tem o seu fato gerador no dia 1º de janeiro do exercício respectivo, logo tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá por homologação. Havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 anos para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem o seu dies a quo no primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde à data do seu fato gerador. No caso em tela, segundo a notificação de lançamento de folha 3, o imposto lançado diz respeito ao exercício 2008. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse exercício teve seu início em 1º de janeiro de 2008 e a ciência do lançamento ocorreu em 10/12/2013, se o recorrente efetuou o recolhimento do imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência. Pois bem, segundo a DITR, de folhas 11 a 17, o contribuinte apurou o imposto a recolher em 2008. Todavia, o comprovante de recolhimento, o DARF de folha 137, apresenta autenticação bancária ilegível. Há um DARF, tá, no código 1070, nesse processo, só que não dá para ler o código de autenticação, tá? E já que decadência é uma questão assim muito importante, a gente para reconhecer tem que estar preto no branco, muito claro, né? Eu entendo que a gente precisa de uma confirmação do recolhimento pela unidade de origem. E, desse modo,
como Instituto da Decadência no âmbito do direito tributário, em matéria de ordem pública que transcende os interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo em qualquer instância concursal, quando presentes seus requisitos, e considerando que há nos autos forte indício de que houve recolhimento, entre parênteses, antecipação do imposto devido, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se houve recolhimento de ITR para o exercício em questão, instruindo o processo com o respectivo comprovante, tela do sistema. Isso é muito importante, gente. Inclusive, eu até sugiro que coloquem nas suas resoluções. Tela do sistema, na qual conste a data do recolhimento. É muito importante. Às vezes tem lá foi recolhido, mas não diz a data. Caso, porque o recolhimento, para valer como antecipação de pagamento e para fins de aplicação 150, no meu entendimento, tem que ser anterior ao início do procedimento fiscal. Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício de 2008 em sua base de dados, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, que apresente um comprovante. Após a diligência, os autos deverão retornar a este conselho. Tá? Essa é a proposta de conversão de julgamento de diligência. Alguém gostaria de comentar o processo ou a proposta de conversão? Não? Francisco, como que você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Márcio? Acompanho o relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho, presidente. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Ok. Então, colegas, para o item 212 da pauta, do contribuinte, ou da contribuinte, né, Bruno Luersen S.A. Agropastoril, é uma empresa, ficou assim o resultado, item 212 da pauta. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na resolução. Ok? Instrua os autos. Ela vai instruir os autos ou extraindo a informação dos sistemas, ou vai instruir os autos intimando o contribuinte para apresentar se ele tiver a comprovação. Ok, colegas. Esse, então, foi o item 212, que tinha saído com vista. Você sabe que essa história de fazer um julgamento do voto da agenda, vocês falam, dão as dicas e tal, aí depois a gente faz os ajustes e põe de voto em votação. É legal, porque aí todo mundo acompanha e não dá muita discussão, porque já foi feita discussão, né? Só que toma muito tempo. Vamos lá, então. O próximo item... que saiu com vista de mesa é o item 216, é esse, né, Gregório? 216, da contribuinte CAP, Administração e Participações Limitada. Item 216, mesma situação, Gregório ficou de verificar se havia, se poderia ter ocorrido a decadência, né? Então, eu deixo a palavra agora com você, Gregório, pode falar. É isso mesmo, presidente. Esse é um caso aqui também que, quando a gente estava analisando o processo dias atrás, a turma verificou a possibilidade de ocorrer aqui uma eventual decadência, e aí, analisando os autos, eu digo aqui no meu voto, né, apesar de não ter sido aduzida pela recorrente por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar no caso em análise se o direito de ofício constitui o crédito. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Todo mundo caiu, gente?
Eu vi que todo mundo caiu aqui. Ah, então foi geral. Foi Brasil, então. Estão me vendo ou não? Sim. Eu sei que tivesse sido só eu, porque eu vi o cair. Eu também achei que era eu. Eu também reiniciei, tive que sair da sala e voltar aqui, só baixar a qualidade. Eu também tive que fazer isso. Eu achei que tivesse só eu que tivesse tido que fazer isso. Eu também fiz isso. A turma é tão unida que cai todo mundo, entendeu? Verdade. Eu acho que quando acontece assim, de todos caírem, deve ser problema no Jitsi, né? No servidor do Jitsi, eu acho. Porque é difícil, né? Cada um tem o seu provedor em casa, né? Não tem como todos caírem ao mesmo tempo, né? E eu acho que deve ser no sistema Jitsi, eu acho. Nos servidores lá do Jitsi. Vamos esperar, então, o Gregório, todo mundo voltar, o Gregório voltar. Passou uma motona de rocha aí agora. Que é? Que foi? Passou uma moto, o microfone aberto aí, ou foi um carro? 216. Aqui na Bahia está chovendo muito. Salvador deve estar chovendo, esse Gregório está fora. Rapaz, eu fiquei pra... Todo mundo. Eu fiquei... Ah, foi geral, né? Foi, tá. foi. Eu fiquei falando aqui, quando eu voltei, eu falei... Gregório, eu abri aqui teu acórdão aqui, o teu voto aqui, e você fez alteração nele, né? Isso, é uma proposta de resolução, no final das contas, a turma identificou a possibilidade de ter ocorrido a decadência, e de fato, se houve antecipação do pagamento, o físico perdeu o direito de constituir o crédito tributário no termo 150, parágrafo 4º, a contribuinte apurou um imposto devido na sua DTR de 2004, no valor de 2.000 e fração. Não há nos autos qualquer comprovante de recolhimento desse valor. Aqui o exercício é 2004, a contribuinte foi cientificado do lançamento em janeiro de 2009, apesar do processo ter sido formalizado em 2008, você vê que a numeração do processo é de 2008, mas a ciência ocorreu já no ano seguinte, em janeiro de 2009, tem o histórico dos Correios, tem despacho da autoridade administrativa confirmando a data da ciência em janeiro de 2009, então proposta de resolução para que a autoridade informe se houve recolhimento de acordo com as informações que constam em seus sistemas e caso não localizem time contribuinte para apresentar. Ok. Colegas, em relação ao item 216 da pauta, item 216 do contribuinte CAP, administração e participações limitadas. O conselheiro relator, então, está propondo uma conversão do julgamento de diligência para que a unidade de origem da Receita Federal confirme se houve antecipação do pagamento. E se não encontrar nos sistemas, na sua base de dados, que intime o contribuinte para que ele apresente a comprovação, se ele possuir a comprovação. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto, ou a proposta de conversão de diligência do relator? Não? Vamos lá. Em relação ao item 216 da pauta, proposta do relator de conversão de julgamento de diligência. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Márcio? Acompanho o relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, colegas, em relação ao item 216 da pauta, repetindo, da contribuinte CAP, administração e participações limitada, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada nos termos do voto que segue na resolução. Ok? O próximo item agora
que saiu com vista de mesa é o item 219 do Francisco. O Francisco tinha pedido vista de mesa para verificar se haveria nos autos comprovação de que houve mesmo a invasão do imóvel pelo MST, né, Francisco? Na verdade, esse processo ele é muito antigo, a relatoria dele é antiga, e aí eu não me recordava detalhes assim dessa alegação de ilegitimidade do contribuinte. E para a gente não perder tempo, porque tem outros processos antigos para a gente julgar, eu optei ali, quando o Gregório sugeriu votar a ilegitimidade passiva, suspender, para eu dar uma analisada, até para passar uma informação precisa e a gente não perder tanto tempo. Perfeito. E assim eu fiz. Eu peguei o laudo a que o contribuinte se refere, eu coloquei junto aí na área, se quiser acompanhar, e aí eu vou fazer uma breve síntese, só para contextualizar ali do que a gente já viu, e aí vou para a ilegitimidade, e aí na ilegitimidade, como a gente já leu essa questão lá, eu vou tecer pontos que eu registrei do laudo aqui, que eu acho interessante, até para a turma... Francisco, desculpa, você fez alguma alteração no seu voto? Não. Não? O meu voto, não vou alterar, nem fiz e nem vou alterar. Eu só parei para poder prestar informações para o grupo, porque eu sei que tem divergência, então para a gente não perder tempo e eu já marcar no laudo o que é interessante da argumentação. Perfeito, então. Então pode fazer expor as suas considerações. Bom, o laudo está aí na pasta. Então, a ilegitimidade passiva, a gente já discutiu isso daí, ele alega, de certa forma, que recebeu esses imóveis em dação por pagamento, quando estava sob intervenção do Banco Central, que não conhecia, não sabia nem da existência desses imóveis, e que esses imóveis estavam invadidos conforme laudo apresentado. Aí, eu vou para o laudo está aí porque é uma situação diferente, não é sem terra, e não tem uma prova direta aqui. Eu marquei pontos até para facilitar a convicção dos julgadores. Então, no laudo aí eu marquei onde eu entendi assim que sugere essa invasão, o item 5 da folha 141, eu vou ler aqui, dentro do laudo traz: o senhor Walter, filho do senhor Muneu Edamatsu, conhecido na região pelo apelido de Zé Manco, já ouviu falar de terras que algum banco havia adquirido, porém inexistente. Na verdade, essa empresa antes era uma instituição financeira. Hoje não é mais, mas ela era na época. O mesmo afirma o seu Paulo, antigo proprietário de uma olaria, atualmente desativada, está dentro do próprio polígono das terras procuradas. Então, como ele sugere, não é uma coisa precisa, mas tudo que eu encontrei no laudo que sugere invasão, eu apontei, estou apontando aqui para que o julgador forme as suas convicções. Então, esse item 5 da folha 141, aí eu vou lá para a folha 154, olha o página, como queiram, né? Eu tenho impressão, Francisco, só uma observação, um parênteses, já que você falou folha ou página, que folha é o conjunto, frente e verso, e página é cada um dos lados. A impressão que cada um dos lados, né? Na verdade, quando a gente vê no Word, sai como página mesmo, né? A gente que tem esse vício de chamar folha, mas eu acho que o correto é página mesmo. Eu acho que sim. Vou repensar se nos meus votos eu não começo a colocar P. Porque nos votos a gente bota processo digital, folha tal, né? Isso, exatamente. Folha 154. Foto 4. Isso aqui é o laudo, ele apresentou fotos dentro do polígono da região que é a vistoria. A foto está ilegível, aparece algumas coisas que não se define, mas aí ele faz a descrição embaixo na legenda. Foto 3, ele mostra aqui uma estrada. Foto 4, vista da olaria Colombo em funcionamento dentro do perímetro das áreas. Está apontando que tem uma olaria funcionando ali dentro. Aí eu vou para a próxima, folha 155.
155, foto 5. Área cultivada dentro da gleba de 460 mil metros quadrados, matrícula 7783, ou seja, tem um cultivo aí dentro. E a alegação dele é que ele nem sabia que existiam essas terras, porque a empresa recebeu enquanto estava sob intervenção e ele tem que saber disso depois da notificação. Mas tem uso dentro dela, pelo laudo aqui. Olha, 5, agora 156. Foto 8. Vista parcial da área da gleba de 460 mil metros quadrados nos fundos e parte da gleba, 2.160 metros quadrados. Observa-se que as construções não são posteriores a 1990. Ele estava sob intervenção nessa época, então ele está sugerindo aqui, ele está afirmando que, a princípio, essas construções são recentes. Folha 159, página 159. Foto 11. Peraí, acho que todo mundo caiu de novo. Francisco, acho que todo mundo caiu de novo. Eu não caí. É? Eu não caí, não. Tá todo mundo na imagem preta sem câmera. Eu tô vendo todo mundo. Eu também tô vendo todo mundo. Eu também. Mas vocês estão me ouvindo? Saia e entra de novo, Rafael. Só um pouquinho, Francisco. Essas fotos... Você está me ouvindo, né, Francisco? Estou. Essas fotos ficam assim, nessa digitalização. Isso não é problema de digitalização, né? A digitalização não faria assim com a foto, né? Isso aqui, eu acho que a foto mesmo no documento em papel está assim, né? Olha, eu não sei, Dani, como é que uma foto sai assim. Eu acho que aí foi no tratamento dela, porque foto não tem... Se você vai tirar uma foto de noite, sem flash, talvez saísse um negócio diferente. Eu quero dizer assim, mas no laudo o cara não ia fazer isso de noite, né? Eu imagino que isso aí foi no tratamento de digitalização. Será? Precariedade do equipamento, Será? não sei. Usaram equipamento? Agora, de qualquer sorte, ele discrimina embaixo o que ele viu. Consegui identificar um Fusca branco ali, né? Então, perdão, 159 não, foto 158, foto 11. Então, ali identifiquei um Fusca ali. Até a foto 8, vocês ouviram o que eu falei? Todos ouviram? Eu ouvi. Eu ouvi. Pronto, então, 158, foto 11. É a do Fusca, a da Fusca 12, 11. Diversos empreendimentos mobiliários clandestinos ou existem placas com dizeres que não condiz com os títulos das glebas. Esta placa está na área de tal. É bem preciso isso aqui. Agora, isso foi o que eu levantei desse laudo, que eu achei que tem alguma referência, direta ou indiretamente, com a questão da ilegitimidade. Agora, não é aquele caso de invasão de sem terra, onde o contribuinte alega que não consegue nem levantar laudo. Né? A questão aqui, ele alega que nem sabia, não sabia nem da existência e o que existia esse laudo, onde há até uma certa imprecisão na localização do imóvel, e dentro disso que se imagina seja o imóvel, tem uma certa ocupação. E aí ele pede, inclusive, uma perícia para constatar essas questões todas aí, né? Então, na parte de legitimidade passiva, eu parei justamente para trazer essas informações, porque, como o Gregório colocou, para a gente julgar isso aí antes de seguir o resto. E aí, Francisco, você... Não, eu não trabalho com meu raciocínio no voto é justamente aquilo. Nega provimento. É propriedade. Não, aqui é só a legitimidade. Depois a gente vai passar para as outras questões de recurso que a gente não enfrentou ontem. Isso. A gente parou aqui. Quanto à legitimidade, então... você... Enquanto isso aqui... não, para mim não existe. Eu até fundamento aqui o voto.
Então, com relação à ilegitimidade passiva, você está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Né? Negar provimento, exatamente. Quanto à ilegitimidade. Colegas, vamos votar essa parte, então. Em relação à ilegitimidade passiva, é uma questão talvez prejudicial de mérito, né? Que se a gente entender que há ilegitimidade passiva, o julgamento talvez se encerre aqui. Então, vamos votar essa parte. O conselheiro relator está votando no sentido de não reconhecer a ilegitimidade passiva. Quer que eu leia a conclusão em relação a isso ou não precisa? Pode. Em suma é isso. É só isso. Pode ler para nós. As alegações do recorrente são improcedentes, pois ausentes nos autos prova de que, à época da ocorrência do fato gerador, ele não era o legítimo proprietário do correspondente imóvel ou, embora nessa condição, referida propriedade tenha sido declarada de interesse social para fins de reforma agrária, com emissão prévia do poder público na posse. Muito pelo contrário. Além da inexistente alteração cadastral suportada por documento hábil, dando conta de supostos desmembramentos e ou alienação, a recorrente assume-se contribuinte apresentando a DTR normalmente, insurgindo-se somente quando lhe foi exigida a diferença de imposto apurado no procedimento fiscal. Então, essa é a minha conclusão. Por fim, embora referida... Aí eu estou questionando que as alegações de mérito serão enfrentadas a seguir. Ok, então vamos fazer a votação dessa parte com relação à legitimidade passiva. Gregório, como você vota? Francisco, o único documento no qual ele se respalda para alegar essa legitimidade é esse laudo? É esse laudo, é. Aí ele pede para perícia, que a gente vai... a gente concorde com perícia para comprovar isso aí que ele está sugerindo nesse laudo. Porque esse laudo você vê que ele é impreciso, ele não é... Existe sim, pelo que a gente viu aí, tem ocupação aí dentro. Agora, não se sabe quem, em que circunstâncias, né? Tem olaria, tem empreendimentos imobiliários, ninguém sabe o que é, ele não diz, né? Tem o Zé Manco lá com a questão dele. Aqui não é aquele caso clássico de invasão, né? Está invadido, tem a prova, está aqui, entrei na justiça, tal, não. Eu parei ontem justamente porque eu recordava que não era o sem terra aquela situação, mas eu, por ter muito tempo, não lembrava detalhes desse laudo aí. Eu vou votar pelas conclusões, presidente. Vou acompanhar o voto pelas conclusões. Ok. O conselheiro Gregório, então, está acompanhando o relator pelas conclusões. Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator. Esse foi o primeiro tópico, o tópico da ilegitimidade passiva. Você vai dar sequência ao seu voto agora, né, Francisco? Faltam 6 minutos para 11. Querem interromper? A gente volta nessa parte lá, que é um voto mesmo um pouco extenso. Pode ser, colegas? Pode ser? Vamos fazer um intervalo agora, então. Iniciar o intervalo. E retornamos daqui... 11h15 retornamos, pode ser?
11h15 a gente retorna, então. Então tá. Vamos interromper a gravação. Francisco, Rafael e Isaías podem interromper a gravação. Ok. Gravação interrompida, presidente.